O início do fim. A narrativa de Dema está caminhando para o encerramento de toda a história de Clancy, dos bandidos, dos bispos e do vialismo. Então, acompanhe aqui comigo agora uma análise profunda sobre I Am Clancy. I am trapped. Stuck in a cycle I've never been able to break. I want to believe this is the last time, but I don't know for sure. Bom, a gente começa o vídeo falando sobre uma das frases mais importantes que talvez tenha sido falada na história de 21 Pilots, tá? É difícil afirmar isso porque 21 Pilots é cheio de frases marcantes, mas essa, sem dúvidas, é uma das mais pesadas e sim uma das mais marcantes. Eu queria acreditar que é a última vez, é isso que Clancy fala na carta, mas não posso ter certeza. Para os desavisados ou para quem não acompanha 21 Pilots há tanto tempo, essa frase pode passar despercebida e pode parecer uma frase de que não tem tanta importância, mas 21 Pilots sempre tratou de questões psicológicas, de saúde mental nas músicas deles. E aqui Clancy reforça isso, Clancy fala sobre isso, de que por mais que ele consiga se livrar de tudo isso que ele sempre retratou, por mais que ele consiga fugir mais uma vez de Dema, como a gente já vai falar daqui a pouco, nem sempre isso é uma certeza de que não vai se repetir, de que não vai acontecer de novo. Afinal, tudo é um ciclo, e aqui isso fica bem claro. Como eu sempre trouxe aqui nas minhas teorias, Clancy é o próprio Tyler, um cidadão de uma dita antiga cidade, e eu falo dita antiga cidade porque o próprio Clancy fala isso, já que não se pode ter uma certeza disso porque os bispos falam isso, e nem tudo que os bispos falam pode se tomar como uma verdade. Essa cidade se chama Dema e ela fica no continente chamado Trent. Esses nomes já são bem comuns pra gente que é fã da banda, mas aqui nessa carta, aqui nesse vídeo, eles deixam tudo bem claro para quem tá chegando agora. Em determinada parte dessa carta, desse vídeo, Clancy fala que eles não podem sair de dentro da cidade de Dema para conhecer o continente de Trent. Saber que nem tudo é cinza igual à cidade, ou seja, ali dentro existem pessoas que não sabem o que é viver fora daquelas paredes cinzas, o que é viver sem a depressão. Mas uma pessoa conseguiu. E essa pessoa é o nosso querido Tylerzinho, Clancy. Most haven't even seen it, but I have. I am an escapee. Bom, tendo em vista que Clancy foi uma dessas pessoas que conseguiu fugir da cidade, que conseguiu ver que a vida não é só aquele cinza que tem lá em Dema, ele também fala em determinadas partes desse vídeo que não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente já vai falar mais sobre isso, que não é a primeira vez que ele foge. Lá em Nico and the Niners, onde eu já fiz uma teoria aqui no canal quando foi lançado, eu já tinha mencionado que no clipe a gente vê uma gaveta cheia de florzinhas amarelas ali, né? E que aquilo poderia simbolizar que Clancy já tinha tentado fugir diversas vezes. E outra coisa que é interessante analisar também é que Tyler tem outras flores guardadas, ou seja, aquela fuga de Jumpsuit não foi a primeira fuga que o Tyler teve, não foi a primeira tentativa, ele já teve outras tentativas, todas falhas, essa foi mais uma falha, porém agora a situação tá para se reverter. E aqui agora a gente vê que em todas essas tentativas ele sempre era capturado por aquele bispo que a gente vê lá em Jumpsuit, e que aqui agora a gente tem uma certeza, a gente sabe quem é aquele bispo, que é nada mais nada menos que Nico, ou o próprio Blurryface, como ele gosta de ser chamado e como Clancy fala aqui, né? He does. Nico. Blurryface is what he calls himself. He's the leader of the 9 bishops who govern the city. Their authority comes from 2 things: a miraculous power and a hijacked religion. Naquela época, muita gente teorizava de que esse bispo que pega o Tyler lá em Jumpsuit era o Keons. Agora, a gente tem uma certeza de que Nico, Blurryface, é o próprio personagem que captura o Tyler em todas essas fugas. Foi tentado ao longo aí de mais de 5 anos, né? Na verdade, quase 13 anos aí que a gente tá acompanhando essa história desde a era Blurryface. Além disso, nesse vídeo a gente vê também que Clancy fala sobre essa religião que domina Dema, né? Sobre isso tudo que os bispos fazem, sobre um ciclo, sobre uma religião roubada, uma religião sequestrada, sobre
sobre um poder milagroso, e tudo isso é denominado dentro de Dema como o vialismo. E essa parte da carta, sem dúvidas, é uma das mais pesadas e uma das mais chocantes para quem conhece a história também, porque ali, quando o Clancy está relatando sobre tudo isso do vialismo e sobre como funciona o vialismo, depois de tu já ter passado pela parte da carta onde fala que ninguém pode sair de dentro da cidade, ninguém sabe como é a vida fora da cidade, o vialismo visa uma forma que, como é que vamos falar aqui, né? Para te chegar ao paraíso é só através da autodestruição. E para quem acompanha a história, para quem consegue entender isso, eu não preciso nem falar do porquê que essa parte é tão pesada, né? Que essa revelação é tão pesada, por mais que a gente já pensasse nisso. E quando se fala em autodestruição, a gente pode levar para dois caminhos. O mais leve, mas nem tão leve assim, né? Que é uma destruição somente do âmbito psicológico, né? Da psique da pessoa, e tu se afundar cada vez mais. Porém, tem o lado que é o mais pesado e que seria uma autodestruição física mesmo, né? Que a gente não pode nem falar o nome disso aqui no vídeo, que seria o ato final disso tudo. E por que que isso seria o paraíso, né? Por que que ele relata isso como a autodestruição te levaria ao paraíso? Como que isso seria o paraíso se a pessoa tá naquela situação? Porque para quem tá passando por esse tipo de sofrimento, na cabeça dessa pessoa, e eu até me incluo nisso várias vezes durante todos esses anos que eu faço essas análises aqui para vocês, o único jeito de ter uma certa paz, de alcançar esse paraíso mencionado ali, realmente é a autodestruição mencionada na carta. Dando continuidade nessa carta e ele explicando um pouco mais de como funciona o vialismo, ele menciona uma palavra que pra gente também já é bem conhecida, que é o Vessel, né? Eles têm o álbum Vessel também. Só que aqui o Vessel é retratado como uma barca, como um corpo. Como é que a gente pode retratar isso a não ser um corpo mesmo, né? Que é uma forma que os bispos têm de usar o corpo dessas pessoas que chegaram nessa autodestruição final, talvez, né? Porque eles podem usar esse corpo para benefício próprio, como a gente já viu também em determinados momentos da lore de 21 Pilots, né? Como na live stream que a gente vai falar mais pra frente também. E além da live stream que a gente vai falar mais pra frente também, tem a situação do bispo que ajudou eles a fugirem ali em The Outside, mas esse bispo, mais essa situação toda de The Outside a gente vai deixar para depois. Só que aqui é legal mencionar que tudo isso faz parte desse ritual de usar o corpo, de usar esse vessel, essa barca, como um instrumento para os bispos. E bom, como a gente já falou aqui, não foi uma fuga, não foi duas, e sim várias. Com tudo isso, com essa carta nova e com esse vídeo do I Am Clancy, a gente consegue ter uma certa linha do tempo de como tudo aconteceu. Então bora lá? Tudo começa, entre aspas, lá em Heavy Dirty Soul, onde Clancy cria uma ardente distração para conseguir fugir do Nico, depois de ele ter enganado o Nico de alguma forma, que não deixa bem claro pra gente, para ter levado ele para fora dos muros. Depois disso, a gente segue para algum tempo entre Heavy Dirty Soul e Jump Suite, onde o Clancy ficou vagando por Trent, até ficar fraco e ser capturado novamente. É aí que chegamos em Jump Suite, onde o Nico captura ele, mas que pela primeira vez, ao que parece, Clancy conhece os Banditos, um grupo lendário que só se ouviam histórias sobre eles dentro de Dema. Depois disso, Clancy é capturado novamente e dentro de Dema é resgatado pelos Banditos que tinha acabado de conhecer, o que é retratado no clipe de Nico and the Niners. Depois, Clancy convive com os Banditos no acampamento, aprende sobre eles, sobre as cores e tudo que eles podem compartilhar entre si, que é retratado no clipe de Levitate. Mas, como é falado desde o início, esse ciclo de levantes e quedas é muito forte e no final de Levitate ele é capturado novamente. Como o Dema é uma cidade, como o próprio Clancy falou, que ninguém consegue sair, ninguém sabe como é lá fora, as cores que existem lá fora, porque até no clipe de Nico and the Niners a gente vê que as roupas que eles usam lá são brancas, a única cor que eles conseguem ver lá é o vermelho dos bispos, né? Eles ficam sabendo que tem essa pessoa que tá conseguindo fugir, que já fugiu mais de uma vez, afinal essas coisas correm de boca em boca aí, né? Afinal existe fofoqueiro em todo lugar, inclusive em Dema. Então Clancy acaba ficando conhecido por isso, né? Por ser uma pessoa que conseguiu fugir dali várias vezes. Mas em uma cidade que é dominada por um regime meio que totalitário,
totalitarista, onde você não pode sair dali, onde você é usado como um instrumento e onde a sua autodestruição é o que dá o poder para eles, né? É a única forma que eles te dizem que existe para chegar no paraíso ou chegar em determinada paz. Uma faísca de esperança, alguém que consegue sair dali, alguém que sabe como é lá fora, acaba se tornando aí um grande perigo, acaba se tornando uma verdadeira ameaça para eles. Com isso, os bispos aproveitam dessa fama do Clancy e usam a imagem dele para uma propaganda política. É aí que entra o álbum Scale and Dice, um anagrama para Clancy is Dead, ou Clancy está morto. A esperança morreu. Logo em seguida, os bispos começam a usar Clancy para entreter o povo, lá em Shy Away, na live stream transmitida para Dema, cheia de propagandas, falando bem do vialismo, e por fim, uma apresentação num submarino. Tudo isso parte da propaganda. Durante a apresentação do submarino, Nico foi traído e um dos bispos usou o ritual que só eles podiam usar até então para libertar o Clancy. Mas quem seria esse traidor? Eu acho que essa é a maior pergunta que fica até agora. Um bandito infiltrado? O bispo Kions, que foi tão mencionado nas cartas? Isso nós ainda não temos certeza, mas partindo do ponto que existem só 2 pessoas que conseguem fazer esse tipo de ritual, ou pelo menos um grupo de pessoas que são os bispos e agora o próprio Clancy, dá para se ter que aquilo realmente é um bispo que traiu os demais. Mas como vocês sabem, dedo duro morre cedo e esse bispo que traiu o Nico acaba sendo esfaqueado ali por todos os outros bispos, porém isso é tarde demais, né? Clancy consegue fugir e chega a uma ilha remota ali do ladinho de Trent, a ilha de Voltsoy. Nessa ilha, Clancy encontrou o mesmo poder dos bispos, de poder controlar um corpo sem vida. A ilha me transformou em uma arma. Essa frase já havia sido dita por Clancy antes e é repetida no final de I Am Clancy, lá no finalzinho onde tem uma musiquinha tocando e onde provavelmente vai ser o próximo single. Mas enquanto tudo isso acontecia, toda essa propaganda era feita, Clancy fugia, tinha mais coisas acontecendo por trás. Afinal, lá em Nico and the Niners a gente viu que tinha 2 crianças que conseguiram ver a fuga de Clancy e essa faísca se tornou uma chama. Essa chama cresceu e muitas pessoas provavelmente conseguiram fugir de Dema. É isso que nos dá a entender no final de The Outside, né? E quando ele pega a tocha lá e vê que tem outras pessoas acenando lá com a tocha para ele também, ele vai voltar para Dema. E é isso que a gente tem no final de I Am Clancy. Ele diz: eu sou um cidadão, eu sou um fugitivo, eu sou a exceção e eu estou voltando para Trent. Bom, quanto a teorias, acima de tudo, o que dá pra gente saber é que vai ter guerra. Isso fica bem claro nas vestimentas ninjas do Tyler que a gente vê ali no final de I Am Clancy, né? E uma única coisa nessa parte que pra mim não ficou tão claro é por que vermelho? A gente sabe que a cor dos bandidos é amarelo e a cor dos bispos é vermelha, então por que Clancy passou a usar vermelho? A gente vê que as fitas dele estão vermelhas, a touca que ele bota é vermelha, ele tá meio que tomado pelo Blurryface porque ele tá com as mãos pretas, ele tá com algumas partes pretas ali, como na era Blurryface, onde ele era tomado, como aconteceu em Jumpsuit também. Bom, a única teoria que eu posso levantar aqui sobre essa questão das cores, de ter sido trocado o amarelo pelo vermelho, é que, assim como eles tomaram posse do poder dos bispos, né, como agora eles tomaram controle disso também, e eles também têm isso por intermédio do Clancy, né, o Clancy pode fazer isso, agora pode ser que eles estejam tomando conta de tudo que era dos bispos, inclusive da cor que eles usavam, né? Na minha visão, pode ser que esse vermelho era meio que usado de uma forma de se intimidar eles, era uma cor que podia dar medo neles ou algo do tipo, e agora eles estão usando, dizendo, tipo, mostrando a rebelião deles, né, mostrando que eles não têm mais medo disso e que eles tomaram conta do medo deles, literalmente, eles tomaram pra si e estão usando aquilo pra dizer, olha, estamos pouco nos fudendo pra vocês, agora é guerra mesmo. Outra coisa é que a gente mencionou ali sobre a live stream, sobre o controle de corpo e tudo mais, né, sobre o vialismo, e lá atrás, quando saiu a live stream, eu
fiz as teorias aqui no canal, eu mencionei, né, de que aqueles apresentadores poderiam ser os bispos, porque lá na live stream tinham dois botõezinhos acesos, sendo sinalizados ali como dois bispos, né, mais uma das apresentadoras era mulher, daí não dava pra saber se existia um bispo do sexo feminino, né, só que tem gente que vai pensar que eu estava errado nisso, inclusive naquela época teve gente que falou que eu estava errado também, mas na verdade eu estou 100% certo de acordo com o que foi falado aqui em I Am Clancy e do que foi mostrado, porque eles mostram isso também ali durante o vídeo, né? Por mais que aqueles corpos não fossem os próprios bispos ali em pé, eram corpos que estavam sendo controlados por dois bispos, ou seja, eram bispos que estavam ali. E por último, repetindo aqui, deixando bem claro, agora tudo tá bem claro aqui. Isso é um ciclo, isso é algo que vai se repetir, que pode se repetir, que pode não se repetir, não dá para ter uma certeza, como o próprio Clancy falou. E isso era uma teoria que já vinha sido levantada há bastante tempo, de que tudo sempre seria um ciclo, inclusive eu já trouxe isso aqui no canal também, e agora a gente tem uma confirmação de que isso pode acontecer, de que isso nunca vai ter um fim. E por mais que este vá ser o último álbum, não sei se da banda, mas dessa história sim, a gente tem que esperar aí que tenha um final feliz, talvez. Eu sei que não vai ter um final 100% feliz, eu acredito, justamente por conta dessa questão do ciclo, de tudo sempre se repetir, mas que talvez nos últimos anos o Tyler teve 50 filhos aí, né? E talvez eu vi que nesses últimos anos ele mudou de alguma forma, sabe? Eu vejo o Tyler de uma forma diferente hoje, afinal ele virou pai, né? Ele tem, sei lá, as atitudes dele me parecem diferentes, sabe? Toda vez que ele aparece, ele me aparece diferente também, então eu acho que tudo isso mudou ele, e talvez seja exatamente isso que tirou ele de Dema, que salvou ele de tudo isso, desses pensamentos obscuros e de tudo mais. Então eu gostaria muito, não sei se isso vai acontecer, pode ser que aconteça, e eu acho que seria um desfecho perfeito para essa história, que ele traga algo referente a isso, né? Referente a Jenna, que é a esposa dele, referente aos 3 filhos. Será que é uma menina ou é um menino? Eu nem sei se já saiu o gênero desse próximo filho dele, mas trazer uma referência disso, ou até trazer eles mesmos, né, as filhas participarem, a Jenna participar do clipe, pra mostrar de que, tipo, aquele vai ser o final feliz de Clancy, e que foi aquilo que conseguiu tirar Clancy de dentro de Dema, sabe? Então é isso que dá pra gente teorizar por enquanto, sabe? De que vai ter essa guerra, de que vai ter essa batalha final de alguma forma, mas que provavelmente os bispos, né, e o Nico não vão ser derrotados de vez, de que vai ter alguma fagulhinha ali no final que vai dizer, ó, tu ganhou a batalha, mas tu não venceu a guerra. Talvez seja essa a mensagem final que vai ficar aí. E a outra teoria também que dá pra gente levantar aqui é do nome do álbum, né? Será que o nome do álbum vai ser I Am Clancy, ou será que I Am Clancy vai ser o nome do primeiro single? Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham. A única coisa que dá pra gente fazer agora é agradecer que o Tyler parou de meter e de ter 50 filhos e enfim vai lançar um álbum pra gente, né? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijo do gordo, até a próxima, valeu e fui!